Olá pessoal, vamos para a nossa revisão de inglês, oitavo ano A, B e C com a professora Rosana Patrícia. Nós temos aí como assunto present continuous, clothes, comparative form of the adjective, superlative form of adjective. Então, grau comparativo, grau superlativo, roupas e present continuous. Então, a revisão do present continuous é o seguinte. Nós sempre vamos usar o verbo to be antes do verbo principal. O verbo principal é aquele verbo que vai vir com ing, que é a terminação endo, indo e ando. Então, nós temos aí a maioria dos verbos. Vocês colocam o ing para que ele passe para a forma do presente continuous. Só que tem algumas exceções, né? Algumas regras. Todos os verbos terminados em y, vocês não precisam tirar o y, como acontece em outros assuntos. Vocês vão deixar o y e vai colocar o ing. Mas os verbos terminados em e, você tira o e, certo? E coloca o ing. Então, ele perde o e, certo? Nós temos aí as três formas afirmativas que vocês precisam saber, descrever as formas de cada um, as regras. Então, a forma afirmativa vem primeiro aqui o sujeito ou pronome, o verbo to be, que pode ser am, are ou is, mais verbo com ing, que é o verbo principal, e o complemento. Então, nós temos aí como exemplo, I'm working now. I, que é o pronome, am, verbo to be, working, verbo principal, e now, o complemento. Na forma negativa, vocês vão colocar o sujeito ou pronome, o verbo to be mais o not. Se vocês quiserem colocar na forma contracta, vocês podem colocar verbo com ing, que é o verbo principal e o complemento. Então, she is not studying now. Então, she é o pronome, is not é a forma negativa, o verbo to be com a forma negativa. Se fosse isn't, também estaria correto. Studying, o ing aí, now. E a forma interrogativa, vocês vão colocar o verbo to be no início da frase e deslocar o pronome ou sujeito para o lugar dele. Para o segundo, ficando como segundo. Are they play soccer? Então, are, verbo to be, they, o pronome, playing, verbo principal com ing, soccer, complemento e vem uma interrogação. Passando aí para as roupas, vocês têm que saber escrever as principais peças trabalhadas na sala de aula, acessórios, roupas, escrever em português e em inglês, então saber o significado. Então, por exemplo, pants, calças. Por que pants? Porque no inglês eles não falam calça como a gente fala. Eles falam sempre no plural. Então fica calças, pants. Dress, vestido. Sneakers, sapato, que pode ser sapato masculino assim, um sapatênis ou um sapato de salto alto, certo? Sneakers. Choice já é outro tipo também de sapato ou tênis, que você também tem o tênis, mas aí no caso você pode ver, geralmente são sapatos assim, tipo All-Star, certo? Shirt, camisa, e t-shirt, camiseta, certo? Camisa, shirt e t-shirt, camiseta. Cap, boné. Então, vocês podem estudar a parte do livro, onde tem todas as peças também, as estudadas em sala de aula, certo? Nós temos a revisão desse assunto. Então, na página 10 mesmo do livro de vocês, vocês vão encontrar outras peças associadas à imagem, que fica bom também para vocês estudarem. Qualquer dúvida, você recorre também à internet, onde vocês colocam lá em inglês clothes e vocês vão ver a imagem e o nome da peça, certo? Nós temos aí perguntas e respostas com relação a roupas também e o verbo to be, os dois juntos. Então, what are they wearing? O que vocês estão vestindo? Então, assim, lembrando que o what ele não entra na resposta, é só na pergunta, já que ele é um question word. Wearing é o verbo usar, né, vestir, que está aí com ing, então tem a terminação indo, vestindo. E o verbo to be na frente e o pronome, que já que é a pergunta. Então, they are wearing a blouse and pants. Por que eu coloquei esse A aí destacado em vermelho? Porque na página 11 do livro de vocês vão ver aquela atividade que nós corrigimos,
com relação ao uso dos dois artigos, o a e o an. Então, toda vez que a palavra estiver no singular e ela começar com consoante, vocês vão colocar o a. E toda vez que ela estiver no singular e começar com vogal ou som de vogal, vocês vão colocar o an. E todas as palavras que estiverem num plural, vocês não vão usar nenhum nem outro, certo? Só para relembrar. Na correção, isso aí o NA, mas é AN, certo? Tá aí, ó, NA, mas é AN. Você vê destacado aí em vermelho logo embaixo. Então, o A antes de consoantes e a N antes de vogais ou som de vogais, palavras com som de vogais. Quando perguntamos com are you, sempre respondemos com I am, que é a primeira pessoa. Então, what are you wearing? O que você está usando? I am wearing. Então, eu estou usando e fala a peça da roupa em inglês, certo? Então, toda vez que perguntar com are you, vocês vão responder com I am. Se for outros pronomes, vocês vão usar os outros pronomes que tiver na frase. Só não usa quando for o are you, correto? E a forma comparativa, que vocês também têm bastante atividade aí no caderno de vocês, é simples. Vocês vão utilizar o ER no final do adjetivo e o THEN logo depois, certo? Lembrando que os adjetivos curtos terminados em E, ele vai perder o E, já que a regra já tem um E ali, não precisa dois E's. Então, você vai botar o ER e o THEN para os adjetivos curtos. Todos os adjetivos curtos terminados em Y, ele vai perder o Y e vai ganhar o I. Fica IER, THEN. E os adjetivos CVC, ele vai ganhar mais uma consoante, como o hot que vocês estão vendo aí no exemplo. Então, nós temos aí o old, que é um adjetivo normal, simples, ele vai ganhar o ER, fica older than. Ugly, termina em Y, então ele vai perder o Y, vai ganhar o I. Uglier than. Large, ele vai perder o E, ele vai ganhar o ER, normal, mas ele perde o E, fica larger than. E hot, que é o CVC, que é consoante, vogão, consoante, ele vai ganhar mais um T, e aí vocês adicionam o ER e o than. Esse é o grau comparativo para os adjetivos curtos. Para os adjetivos longos, vocês não vão alterar os adjetivos, vocês vão colocar apenas o more antes dele e o than após ele. Então, ele fica sempre entre o more e o than. Você não vai mexer nele nada, não vai adicionar nada, não vai retirar nada, certo? Vocês só vão colocar o more antes dele e o than após ele. Então, tem um exemplos aí. She is more beautiful than her sister. Ela é mais bonita do que a irmã dela. Então, she, verbo to be, is, que vocês não podem esquecer. Ou is, ou am, ou are. Sempre quando for fazer uma comparação, vocês têm que colocar após o sujeito ou pronome verbo to be. O more beautiful, você reescreve o adjetivo que tiver lá. O than. E pronto, já está formado a forma comparativa. My cars, está no plural, ó. My cars are more expensive than yours. Então, eu utilizei o are porque o objeto que eu estou comparando está no plural. Então, my cars, certo? Os adjetivos longos não sofrem alterações, como eu falei a vocês. Nem adiciona nada nele e nem retira nada. Você só vai copiar ele do jeito que tiver. Ele só vai receber o more antes e o than após ele. Temos alguns irregulares aí, como good, better, você vai falar mais melhor, mais bom essas coisas, você vai falar melhor. Então, better than, bad, worse than, e por aí vai. Vocês podem encontrar mais adjetivos irregulares na internet para vocês terem uma noção mais ou menos como são essas regras. E o superlativo é parecido com o comparativo. Cuidado para vocês não misturarem, certo? Porque o comparativo é ER mais than para adjetivo curto e more adjetivo than para o adjetivo longo. E o superlativo, ao invés de ser ER, vai ser EST, este. No final, só que antes do adjetivo vem o D, certo? O THE. Como vocês estão vendo aí, old, the oldest, porque não tem comparação. Você não vai comparar nada e nem ninguém a outra pessoa, a outra coisa. E essa pessoa, aquele objeto, é o melhor de todos, é o mais velho de todos, é o mais novo de todos, certo? Não tem comparação.
Você vai destacar aquilo ali. Então, the oldest, o mais velho. The oldest, o mais velho. Então, o TH vem no início, depois vem o adjetivo e colado no adjetivo vem o est. Mesma regra do ER para os adjetivos terminados em Y. Perde o Y e ganha o I. Fica iest. Então, ugly, the ugliest, a mais feia ou o mais feio. E para os adjetivos longos, colocamos the most. Você não vai colocar igual tem o grau comparativo more e o than, e o adjetivo no meio, não. Vocês vão colocar antes do adjetivo longo. The most, que é o mais. Então, colocam the most antes. Então, the most beautiful, a mais bonita, o mais bonito. E os irregulares, que ao invés de ser better, vai ser the best. E ao invés de ser horse, vai ser host, the host. O pior, o melhor. Tipo, best friend, melhor amiga. O melhor amigo. Entendeu? Então, foque nessas regras direitinho. Não esqueçam. Procurem na internet ou no livro esse assunto. Observe direitinho como é que faz. Certo? Tem atividade aí para vocês fazerem no final do livro. Tem sempre atividadezinha para vocês revisarem no final do conteúdo aí. Então, assim, estudem bastante, certo? As regras. Recorra ao caderno, recorra ao livro. Aprenda direitinho de escrever as regras que vai ser cobrado, certo? As regras vão ser cobradas. E até breve. Boa sorte, bons estudos.